Simeão diz: agora, Senhor, podes deixar o teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. E hoje Jesus é revelado no batismo, onde João aponta para Cristo e diz: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desamarrar sequer a correia de suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Deste modo, amados irmãos, nós fechamos esse ciclo da revelação de Cristo, onde uma pergunta foi feita e a própria liturgia respondeu: quem é Jesus? Jesus é o Messias, que nasceu em Belém para salvar a humanidade, que os pastores reconheceram, que os magos ofereceram os seus dons, que Simeão e Ana, representando o Antigo Testamento, puderam vislumbrar. E por último, hoje, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, não basta, amados irmãos, termos uma resposta sobre quem é Jesus. Nós devemos dar a nossa resposta: quem é Cristo? E essa resposta, ela é encontrada na medida em que nós nos encontramos com Ele. Porque para responder quem é Jesus, não basta ouvirmos outros dizerem quem Ele é. É necessário estarmos com Ele. É a experiência dos discípulos de Cristo. Vinde e vede. Eles foram e permaneceram com o Senhor. Eles tiveram um encontro com Cristo. E aí sim, puderam afirmar como São Paulo: eu sei em quem eu pus a minha esperança. Porém, hoje, amados irmãos e irmãs, gostaria de meditar ainda dois outros aspectos. O primeiro, nós, como João Batista, nós ficamos um pouco abismados. Nós ficamos com uma interrogação: por que Jesus quis ser batizado? Em primeiro lugar, nós devemos compreender que existe uma diferença profunda, existe uma diferença essencial entre o batismo de João e o batismo de Cristo e da Igreja. O batismo que João pregava era um símbolo exterior de uma realidade interior. Em outras palavras, era um sinal de um início de conversão. Era o sinal externo do desejo de purificação que aquelas pessoas tinham em si. Enquanto o batismo cristão não é um símbolo, não é um sinal, mas é a própria realidade. Pelo batismo, nós somos livres, purificados do pecado original, somos filhos de Deus, membros da Igreja. E mesmo assim continuaríamos ainda abismados, porque Cristo quis ir se batizar. Se ele não tinha pecado, se ele viveu em tudo a condição humana, à exceção do pecado. Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, o primeiro volume, ele explica que o batismo de Cristo, feito por João Batista, é um acolher o pecado da humanidade, é um receber o pecado da humanidade em si para levá-lo à cruz e à ressurreição. Hoje, Cristo, entrando na fila dos pecadores, ele compartilha, ele se torna solidário com os pecados da humanidade e recebe estes pecados para destruí-los no fogo do amor de Deus na sua cruz. Esta é a beleza de um Deus que não somente nos criou e depois nos deixou
mais ou menos livres dele. Essa é a beleza de um Deus que se preocupa conosco em cada momento, que carrega em si os nossos pecados, que não nos pune por eles, mas destrói no seu próprio corpo os nossos pecados e nos faz filhos de Deus. E por último, amados irmãos, hoje é necessário meditarmos sobre o nosso batismo. A mais alta dignidade que um ser humano pode viver. Esta mais alta dignidade, ela nos é dada no nosso batismo. Porque, em primeiro lugar, pelo batismo, como acenei anteriormente, nós saímos da condição do pecado original e entramos na condição de filhos de Deus. Os santos têm, pela pia batismal, uma verdadeira devoção, um verdadeiro amor. Alguns chegaram a exclamar diante da pia onde foram batizados: aqui está o sepulcro do velho homem, do homem segundo a carne, e aqui está o berço do novo homem. Aqui está o início da nova humanidade. Na igreja, a pia batismal é comparada ao ventre, pois, através da pia batismal, novos filhos são gerados para a igreja. Pois bem, lá nós nos tornamos livres do pecado original. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado, não é que Jesus diga será condenado. Jesus diz, já está condenado. Nós saímos da condenação merecida pelos nossos pecados, nós saímos desta condição pelo batismo. Aquela água que cai na cabeça do fiel realiza a purificação mais profunda, a purificação do pecado original e de todos os outros pecados. Porém, o batismo não só, e já seria muito, o batismo não só nos purifica do pecado original. O batismo nos torna filhos de Deus. E esta é a coisa mais bela que o ser humano poderia viver. Esta é a coisa mais bonita que eu e que você pode experimentar. Saber-se filho de Deus. Imagine como seríamos pedantes se fôssemos filhos de um rei, príncipes. Imagine como seríamos talvez insuportáveis se fôssemos filhos de alguém muito rico, de alguém muito inteligente, de alguém muito famoso. E, no entanto, com tanta facilidade nos esquecemos que nós não somos filhos de um rei, que nós não somos filhos de alguém muito rico ou muito famoso. Nos esquecemos que nós somos filhos de Deus. Filhos de fato. Deus, quando nos adota no seu Filho, Ele nos adota completamente. E por isso, um dia, quando nós batermos a porta do céu, nós poderemos ouvir do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, vinde e tomai posse do reino que vos fora preparado desde o início do mundo. Vinde porque tu és filho. Vinde porque podes bater a porta do Pai e ser acolhido na tua casa, porque és filho. E, no entanto, descuidamos com tanta facilidade do nosso ser filho de Deus. E, no entanto, nós temos muito mais facilidade de nos comparar com o filho pródigo do Evangelho, que deixa a casa paterna, que vai viver aventuras numa terra distante e depois
com o coração faminto, retorna para o Pai. Nesta semana, amados irmãos, vamos viver concretamente o nosso ser filho de Deus. E aqui está o grande perigo. O grande perigo do cristão não é não vir à missa aos domingos. O grande perigo da vida cristã é vir à missa e esquecer aquilo que Deus me disse na missa e viver a semana como se nada tivesse acontecido no primeiro dia da semana. Nós devemos então fazer um esforço de, ao longo da semana, tornar concreto aquilo que ouvimos no domingo, e que não é o padre que vos diz, mas é o próprio Cristo, é o Espírito Santo que fala através da igreja. Nesta semana, vamos nos dar conta que somos filhos de Deus. Porém, o batismo realiza ainda outra realidade. Nós nos tornamos membros da igreja. Ser membro da igreja não é se inscrever num fã-clube. Eu acho que nem existem mais fã-clubes. Não é fazer parte de um grupo que admira alguém. Não é achar interessante o que Cristo disse, por isso eu faço parte do clubinho de Jesus. Ser membro da igreja é ser enxertado no corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça e nós, porque somos batizados e fazemos parte da igreja, nós somos células do corpo de Cristo. Isso teria 1000 implicações, isso teria 1000 desdobramentos. Eu vou falar somente um deles. São Paulo tem uma frase que, se nós lermos ou ouvirmos de modo apressado, nós podemos até nos chocar. São Paulo disse: eu completo na minha carne o que faltou na paixão de Cristo. E por acaso teria faltado alguma coisa na paixão de Cristo? Se tudo o que Cristo faz é perfeito porque Ele é Deus? E o que faltou na paixão de Cristo, amados irmãos, foi a minha participação, porque eu, pelo batismo, fui enxertado no corpo de Cristo. E se Cristo padeceu para salvar a humanidade, também o corpo precisa oferecer a Deus o sacrifício da própria vida para redimir a humanidade. Isso significa, amados irmãos, de modo muito simples, que quando nós fazemos algo na graça de Deus, estamos na graça de Deus, quando nós rezamos, quando nós sofremos algo e oferecemos a Cristo, quando nós trabalhamos bem e oferecemos aquele trabalho ao Senhor, isso significa que nós estamos participando da redenção da humanidade. Isso significa que nós estamos completando na nossa carne aquilo que faltou nos sofrimentos de Cristo. E o que faltou nos sofrimentos de Cristo foi a minha participação. Por isso, cada dor, cada alegria, cada esperança, cada oração, cada devoção, cada gesto nosso se carrega de um valor imenso, porque nós o fazemos enquanto membros do corpo de Cristo. Nós o fazemos enquanto sacerdotes comum. Existem 2 tipos de sacerdócio na igreja: o sacerdócio ministerial, que é o sacerdócio do padre, que oferece a Deus a vítima perfeita, que é o próprio Cristo. E existe o sacerdócio comum dos fiéis, o sacerdócio laical, que é o sacerdócio batismal, onde cada um pode oferecer a Deus os próprios sacrifícios. Dentro de alguns instantes, nós vamos ser convidados pelo Padre para oferecer este sacrifício. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. É o sacrifício do Padre, que no altar oferece a Cristo, oferece a Deus Cristo,
E é o sacrifício do fiel, que oferece a Deus as próprias angústias, as próprias dores. O ofertório não é para a gente somente oferecer nossa ajuda material, que é um sacrifício, porque é fruto do nosso trabalho. Mas o ofertório é, sobretudo, o lugar para oferecermos a Deus o nosso sacrifício. A semana que passou, as preocupações que tivemos, as dores, as angústias, e tudo isso une-se ao sacrifício de Cristo e redime o mundo. Amados irmãos, o batismo do Senhor é a sua revelação. E o que o batismo nos revela? A loucura do amor de Deus que se entrega por nós para nos salvar. E não nos resta outra atitude, senão em resposta a essa entrega de amor de Deus, também nós nos entregarmos a Ele completamente. O que somos, o que temos, o que pensamos, o que planejamos. Entregamos a Ele para que se transforme num sacrifício de amor que redime a humanidade. Amém. Creio em Deus, Pai